Tem gente levando a vida no automático, achando que isso não tem consequência. Só que a longo prazo tem, e muitas consequências. Chega uma fase da vida que não dá mais para a gente adiar, não dá mais para a gente empurrar, não dá mais para fingir. Muitas coisas, né, que a gente vai simplesmente empurrando, adiando, fingindo que aquilo não aconteceu. Só que chega uma fase da vida que parece que tudo isso vem à tona. Parece que aquele caminhão de coisas que a gente empurrou, postergou, fingiu não ver, parece que vira um refletor bem grande em cima da gente. E, e você tem que resolver. Então, durante muitos anos na minha vida, eu fui essa pessoa. Eu vivi no automático, eu fui empurrando as coisas, eu fui atropelando as coisas. E isso, eu pensei que, isso nunca mais vai voltar, isso não vai aparecer mais na minha vida, isso vai ficar aqui. E eu vou viver coisas novas e nada disso vai me incomodar lá na frente. Só que foi o contrário. Conforme o tempo passou, e toda aquela fase da mulher, né, que é mais difícil, que a gente vai como é que eu vou dizer? Vai vivendo várias situações, é casamento, é filho, é trabalho, é casa, é amizade, são pessoas, enfim, tudo aquilo que a gente sabe do universo da mulher. Eu pensei que aquilo que eu tinha empurrado ia ficar lá no passado, só que não, voltou como um trator em cima de mim. E aí eu vi que não dá para viver no automático. A gente precisa ir resolvendo as coisas e olhando para várias situações da vida, como a nossa saúde, como as amizades, como as relações interpessoais mesmo, como o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, enfim. Eu vou trazer hoje aqui para você tudo que a gente precisa olhar com mais clareza, com mais respeito, com mais amor, para que isso, daqui a um tempo, não vire uma tonelada de coisa em cima de você e você não consiga resolver tudo de uma vez. Aliás, às vezes a gente se perde ali naquele montão de coisas que a gente não olhou, que a gente não conseguiu resolver, que a gente simplesmente fingiu não ver. E isso tudo em cima da gente de uma vez só é muito pesado. E eu acho que é por isso que tanta gente, quando fica um pouco mais velho, não consegue resolver. E aí dá muita ansiedade, depressão, tristeza, angústia, né? E tantas outras coisas que a gente vê as pessoas passando. E aí as pessoas se enchem de remédios porque não dá para você fingir que a vida não existe. Infelizmente, não dá. As coisas vêm para a gente por um motivo. E se a gente simplesmente finge que as coisas não existem, as situações não existem, as pessoas não existem, os fatos não existem, um dia a gente vai ter que resolver. E, infelizmente, oi, muitas de nós faz isso. E eu não falo, eu nem critico, porque eu fui uma dessas pessoas e eu sei por que a gente faz isso. A gente faz isso, no meu caso, é sobrevivência mesmo. Você precisa viver e você não dá conta de tudo, e aí você vai deixando várias coisas, vários momentos da sua vida ali. Não, isso agora eu não vou resolver. Vai para debaixo do tapete. Isso agora eu não vou resolver. Vai para debaixo do tapete. E a gente vai acostumando a fazer isso. Vai vivendo, simplesmente sobrevivendo. Vamos começar a olhar para a nossa vida. Vamos começar a organizar a nossa vida porque dá tempo.
A gente tem muito tempo aí pela frente. E se você é mais jovem, comece a olhar para o que é importante hoje. Não empurre tudo para debaixo do tapete. Eu sei que tem coisas que dá para a gente falar, não, isso aqui depois eu olho. Mas olha, vai lá depois e olha. Porque às vezes a gente não quer mexer com feridas, a gente não quer mexer com coisas assim internas, porque são muitas demandas no dia a dia, mas a gente precisa ir resolvendo as nossas coisas ao longo da vida. Para quando não chegar, para quando chegar uma certa idade, não vir aquele turbilhão de coisas em cima da gente e aí a gente não sabe lidar, não está preparado, não se preparou ao longo do tempo e aí a gente tem que viver à base de remédio porque a gente não consegue lidar. E eu falo isso, gente, de um lugar de fala muito importante aqui. Como a gente lida com pessoas da terceira idade, a gente conversa, a gente vê, a gente ouve, a gente vive aquilo, a gente entende que as coisas têm que ser resolvidas ao longo da vida, porque senão é um preço muito alto, tanto para a própria pessoa quanto para os familiares daquela pessoa. E vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar e resolver na nossa vida é a nossa vida financeira. Porque a gente precisa saber hoje o que a gente ganha, o que a gente gasta e com o que a gente gasta. Por quê? Porque se a gente simplesmente vai vivendo, vai pagando, vai comprando, você não sabe com que você gasta o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro, a pessoa não gosta de falar sobre dinheiro. Eu sei que as coisas estão muito difíceis, que hoje a gente tá matando um leão por dia para sobreviver, mas a gente tem que pensar. Tá? A gente pode, sei lá, alguma forma aí a gente tem que achar para olhar assim para nossa vida financeira, olhar para o nosso dinheiro, falar de dinheiro, falar sobre dinheiro, porque é importante a gente saber o que está entrando, o que está saindo e como a gente está gastando o nosso dinheiro. Isso é muito importante. Fonte de renda própria. Se você precisar hoje, você consegue se virar. Você tem o seu dinheiro do não, que é a sua reserva financeira. Se você precisar sair de um casamento hoje, de um relacionamento abusivo, você tem como se virar. Se você precisar dizer um não hoje para alguém, você tem como se virar financeiramente? Por um tempo, pelo menos? Então, pense nisso. Porque o dinheiro do não é muito importante na nossa vida. E para quem não sabe o que é dinheiro do não, eu tenho aqui um vídeo sobre ter o seu dinheiro do não. A mulher, principalmente, precisa ter o dinheiro do não, tá? Terceiro, trabalho. O que você faz? Você está evoluindo no seu trabalho ou está ficando parada aí no mesmo lugar? E eu falo, gente, de todas as maneiras, tá? Se você trabalha em casa, tem uma renda ali que você faz um artesanato ou você faz alguma coisa ali para ganhar o seu dinheiro, mexe com confeitaria, ou você tem um trabalho formal mesmo de CLT, ou você é um funcionário público, você está melhorando, você está se melhorando, ou você se acomodou, é só aquilo ali mesmo. Ah, eu faço isso e eu faço isso aqui, eu faço caneca aqui há 20 anos e tá tudo bem. Então, a gente precisa o quê? Melhorar, melhorar no trabalho, melhorar na vida, melhorar nas coisas que a gente faz, sempre melhorar. Ah, mas eu quero viver a minha vida assim, tá bom assim. Mas sempre os seus ganhos vão diminuindo, porque hoje as coisas, elas estão mudando muito rápido. Né? Tem tantas técnicas diferentes de tudo. E não precisa nem você hoje comprar curso para nada, né? Hoje você vai no YouTube, abre lá, procura, ou no ChatGPT, ele vai te ensinar como fazer, o YouTube vai te ensinar.
Tem muita gente que ensina de graça. Então, você ir evoluindo nas suas coisas, eu acho que não tem preço. E vai fazendo isso ao longo da vida, vai mudando, vai se melhorando. Daqui 20 anos, você está no mesmo lugar, trabalhando ali para os outros, podendo. Se você tivesse evoluído hoje, você já estaria trabalhando para você, fazendo as suas coisas, ganhando seu próprio dinheiro, sem depender de ninguém. Mas não, né? A sua saúde física, você está cuidando ou só levando? Eu fiquei muito tempo só empurrando a minha saúde, empurrando, empurrando, empurrando. Ah, não, depois eu vejo, depois eu olho, depois não sei o quê. Só que a gente paga um preço muito alto se a gente não cuidar da nossa saúde ao longo do tempo. E não é porque a gente é jovem, tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não. Que a gente não tem que olhar. A gente tem que olhar. É nessa fase mesmo que a gente precisa olhar. Se eu tivesse cuidado da minha saúde, eu não tinha tido que fazer uma esterectomia total. Eu não. Ixi, tantas coisas, gente, que eu já fiz. Por quê? Porque eu não cuidei da minha saúde enquanto eu tinha que ter cuidado. E aí eu falo, tudo é acumulativo no nosso corpo. Tudo. O estresse, a, a, as negligências que a gente faz, os excessos ou as faltas, tudo é acumulativo. E daí, com o tempo, quando você já passou 20, 30, 40, 50 anos ali, aquele corpo vai reclamar e vai te mostrar. E aí, você está mais velho, tendo que lidar com saúde, e aí você não tem dinheiro para. É uma confusão danada. Por isso que eu falo para você: cuide da sua saúde física, cuide dos seus dentes, principalmente dos dentes. Quantas pessoas eu vejo que já tem aí 70, 80 anos, precisa ir ao dentista, aí não tem mais como, já perdeu massa óssea que fala, acho que é. E aí você precisa fazer isso, é caro, o seu dinheiro é menos, você já se aposentou, você não consegue se aposentar com o mesmo dinheiro que você ganhava lá, você vai se aposentar sempre com um teto menor. Aí tem um monte de remédio para comprar, tem dentista porque você nunca cuidou dos seus dentes, e os dentes são muito importantes para você se alimentar, para você ter uma saúde melhor, até uma estética melhor, né? Ninguém gosta de não ter dente na boca. Autocuidado e aparência, né? É o que a gente está falando aqui. Você tem se cuidado ou tem se deixado de lado? Você só tem cuidado das pessoas. Ah, cuidei do meu marido, marquei dentista pro meu marido, marquei dentista para os meus filhos. Ah, tô pagando lá o aparelho do meu filho. E você tá deixando aí, aquele canal que você não faz, aquela cárie que você não tira do dente, aquela limpeza, aquela manutenção que você precisa fazer, aquele check-up que você precisa fazer, você não faz. Cuidar de você, comprar um creme para o seu rosto, para a sua pele, fazer sua unha, nem que seja de vez em quando. Ou ter as coisinhas que você mesma, às vezes tem muita mulher que ela mesma gosta de se cuidar, ela mesma gosta de fazer a unha, ela mesma gosta de cuidar do cabelo. Você tem esse tempinho, tá tirando esse tempinho para você? Tá se cuidando, mulher? Se cuida. É só você com você mesmo. Não espere que os outros vão olhar para você e vai falar: nossa, vamos lá no salão que eu vou te dar um dia de princesa ou um dia de um spa lá. Muito difícil, muito difícil. É você com você mesmo, tá? Organização de vida. Sua vida tem um mínimo de ordem ou tá tudo aí, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Infelizmente, tem muita gente vivendo assim. Deixa a vida me levar. Ah, deixa. Futuro a Deus pertence. Só que olhe para a sua vida hoje. Olhe. Por, 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 por mais que você diga assim, Simara, tá tudo bem para mim. A única coisa que eu quero é trabalhar, ter meu trabalho, chegar em casa, ficar tranquila. Eu não quero fazer renda extra, eu não quero muita demanda na minha vida, não. Eu quero uma vida simples. Ok, mas até para a gente ter uma vida simples, a gente precisa se organizar. Ter uma vida simples é maravilhoso, é o que eu hoje estou buscando para minha vida. E hoje eu estou buscando para minha vida uma vida simples e é difícil. É difícil se organizar para isso. Tudo demanda dinheiro, demanda organização. Olha, tem tanta coisa
que a gente precisa organizar antes. Eu estou vivendo isso hoje. Por isso que eu falo para você, até para ter uma vida simples é difícil. Aliás, eu vou dizer para você uma verdade. A coisa mais difícil hoje é ter uma vida simples. Infelizmente. E eu queria ter me organizado ao longo do tempo para chegar aqui, eu já estar com tudo resolvido. Só que eu não fiz isso. Por isso que eu estou te falando aqui com toda certeza e com toda vivência. É isso. Inteligência emocional ou coisa difícil. Todo mundo fala sobre isso, mas o que é inteligência emocional, né? Como que a gente faz hoje para ter uma inteligência emocional num mundo tão conturbado? A gente acho que nunca viveu um mundo tão assim difícil como a gente está vivendo hoje, né? As coisas são muito rápidas, as pessoas estão muito egoístas, estão muito ali no mundinho elas delas mesmo, ninguém quer saber de ninguém. Como ter inteligência emocional, né? A gente precisa aprender. A gente precisa aprender um autoconhecimento para se entender, para poder começar a ter uma inteligência emocional. Não dá para ter uma inteligência emocional, por menor que seja, se você não tiver um pouquinho de autoconhecimento. Porque eu só fui ter um pouco de inteligência emocional, porque eu não tenho, sou a pessoa mais, né? Não sou não, tô bem longe de ser. Mas o que eu falo para você? Eu só fui ter esse pouquinho depois que eu também fui estudar sobre autoconhecimento. E quando a gente estuda um pouquinho sobre autoconhecimento, porque autoconhecimento é um leque grande, né? Você precisa se conhecer, é sobre você, não é sobre o outro. Aí você começa a se entender melhor. Por quê? Porque, se tudo te irrita, você leva as coisas tudo a ferro e fogo, você reage a tudo. Se teu filho fala com você, você reage gritando. Se teu marido te pergunta alguma coisa, você já dá um berro. Se teu colega de trabalho, sabe, sai ali um pouquinho do que você acha que ele devia fazer, ou você acha que o que é certo, né? Você já grita, já reclama, já vai lá falar dele. Se você reage a tudo, você precisa ter um pouquinho de inteligência emocional. Você precisa ter um mínimo de conhecimento de você mesmo. E você só vai conseguir ter esse conhecimento com o tal do autoconhecimento. Procure, tem muita coisa aqui na internet, tem muita gente bacana. Limites. Você sabe dizer não ou vive dizendo sim para todo mundo? É a gente saber se posicionar, é a gente aprender a dar limites e aprender a dizer não. Quando a gente aprende a dizer não, é libertador. E eu tenho um vídeo também aqui no canal sobre isso, sobre o poder do não, sobre aprender a dar limites para as pessoas e principalmente quando a gente aprende a dar limites para as pessoas mais próximas, você vai conseguir dar limites também para as pessoas que não são tão próximas. Então você vai aprendendo ali a se respeitar, a respeitar as suas vontades, o seu querer, a se ouvir. Isso é muito importante na nossa vida. Tempo e prioridade. Seu tempo está bem usado ou está indo embora? Você está aproveitando o seu tempo com você? Muitas das vezes a gente quer preencher o tempo da gente o tempo todo. E aí a gente inventa o que fazer e quer fazer coisa para o outro e vive fazendo. E aí o outro também, ele vai te jogando um monte de demandas, né? Já que você faz, você sempre faz, você sempre me ajuda aqui. Mãe, fica com as crianças, mãe, faz isso, mãe, marca isso para mim, mãe, vai lá não sei na onde, mãe, vai resolver isso, mãe. E você? Tá tendo um tempo para você? Tá usando o seu tempo para você? Você quer usar seu tempo para nada? Use seu tempo para nada.
Você quer usar para ler um livro? Usa seu tempo para ler um livro. Quer usar seu tempo vago para cuidar da sua casa, organizar a sua casa? Faça isso. Mas use seu tempo também com você. Isso não quer dizer que a gente não faz coisa para os filhos, tá, gente? Faz. A gente faz porque mãe é mãe e vai fazer sempre. Até eu acho que a gente morrer, a gente vai estar ali fazendo alguma coisa. E eu acho isso bacana, eu acho bom os filhos também quererem estar perto da gente, perguntar as coisas pra gente, mas não o tempo todo, né? Não a gente virar secretária deles, né? Não é isso. A gente precisa olhar pra gente, usar nosso tempo com sabedoria, porque uma coisa que eu já percebi é que o tempo passa muito, muito rápido. O tempo passa voando. E se a gente não aproveitar da melhor maneira possível um pouco desse tempo pra gente, pra gente olhar pra gente usar pra gente, sei lá, fazer as coisas que a gente quer, né? Fica difícil. Ah, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas eu tô, eu tô vivendo e tá tudo bem pra mim. Ah, o que que importa? O que que eu quero tantas coisas? Ah, eu não quero. Se eu já não fiquei rica até agora, eu não vou ficar mais. Ah, mas se eu não ganhei dinheiro, eu não vou ganhar mais. Ah, tá bom. Mas gente, de uma maneira ou de outra, a gente precisa se organizar na vida. E para tudo. A gente precisa se organizar aqui dentro, a gente precisa se organizar fora, para que a gente consiga chegar numa certa idade e ter um mínimo de organização na vida. Não dá trabalho para as outras pessoas. Ou se a gente for dar trabalho, dar o mínimo possível de trabalho. Poxa, meu pai se organizou na vida. Hoje ele não vai ficar me dando tanto trabalho, eu não vou ter que tirar de mim para poder ajudar ele, da minha família para ajudar ele. Eu estou dando um exemplo, tá? Mesma coisa minha mãe se organizou, a minha mãe, dá um exemplo aqui. A minha mãe se organizou. A minha mãe super se organizou. Então, quando minha mãe ficou doente mesmo, minha mãe tinha o dinheiro dela. Ela não pesou em cima da gente, de nenhum dos filhos, e graças a Deus. Ah, a gente tinha que ajudar em algumas coisas, eu sempre ajudei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas assim, foi mínimo, mínimo mesmo, coisinha simples. Às vezes ela queria reformar a casa dela, ah, você paga o pintor, ou ela falava, ou você compra tinta para mim, ah, eu quero trocar o piso da varanda, quero colocar um piso aqui, você me ajuda? Tá, eu ia lá, comprava o piso e tal, mas é coisa mínima. Não é coisa assim, falar, nossa, agora eu tenho que ir lá comprar os remédios da minha mãe, pagar o plano de saúde da minha mãe, fazer isso, fazer aquilo. Não, não precisei. Nem eu, nem minhas irmãs também. Muito pelo contrário, minha mãe ajudou muito a gente ao longo da vida. Muitas de nós, quando a gente precisou. Então é isso, sabe? É você se organizar para ter uma vida mais tranquila. A minha sogra é a mesma coisa. Minha sogra tem 80 e vai fazer acho que quase 85 aí. Minha sogra tá super bem, mora na casa dela, faz as coisinhas dela, tem o dinheiro dela. E é mínimo, tá, gente? Ela não ganha dinheirão, não, é dinheirinho. Mas ela tem ali, vive ali com as coisinhas dela, vive um minimalismo que nem ela sabe que é minimalismo, mas ela faz, ela já pratica. Inconsciente, mas ela já pratica. Eu fico olhando ali a vida dela e eu falo pro meu marido, a sua mãe já pratica o minimalismo sem saber o que é minimalismo. Ela já pratica. Então é isso, tá? Propósito e visão de vida. Você sabe onde quer chegar ou tá só levando a vida? É isso, gente. É isso. Por mais que você diga que, eu não quero nada disso, tá tudo bem para mim, mas até para ter uma vida simples precisa de organização. Precisa de um propósito. E esse propósito a gente vai tendo ali, vai conseguindo entender qual que é o nosso propósito ao longo da vida, olhando para ele, não fingindo que não existe. Ah, eu não tenho propósito nenhum de vida, eu não tenho isso. E às vezes o propósito não é nada mirabolante, não é nada, nossa, você ficar milionário, ter muito dinheiro, não é nada disso. Então, um propósito de vida é saber
Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Às vezes a gente é mãe, é pai, é filho, é amigo, é funcionário, é patrão ou é sei lá o quê. E a gente tem tantos nomes ao longo da vida que a gente nem sabe mais quem que é a gente. Às vezes alguém pergunta assim, mas quem é você? O que você quer? Do que você gosta? Essa pergunta, ela é muito complicada. Porque eu ouvi essa pergunta há um tempo atrás e eu fiquei me questionando, mas quem sou eu? O que eu realmente quero? Porque a gente se perde. A gente se perde nesse tanto de coisa nesse mundo. E aí a gente não olha para as nossas coisas, para as nossas demandas, que é o que importa, porque no final, gente, no final é isso que importa. A gente nasce, faz todas essas coisas aí no mundo, e quando acaba tudo, quando tudo vai ficando mais calmo, tudo vai. É a gente com a gente. É a gente. É o que nós fizemos, o que nós plantamos e o que nós vamos colher. Então, por isso que semeia aí coisas importantes, semeia coisas que vão te dar frutos, que você vai poder colher ali. Se você plantou maçã, vai colher maçã. Agora, se você plantou urtiga, meu amigo, você vai colher urtiga, não tem como mudar isso. É a natureza. E não eu não acredito nem em negócio de castigo, eu não acredito em nem negócio de sei lá, essas coiseiras. Não, nem acredito nisso. Eu só acredito que a gente planta, a gente vai colher. E não tem como mudar. Portanto, ao fugindo aqui já do nosso assunto, que eu vou falando aqui, falo demais, se organize. Organize sua vida hoje. Se você quer uma mudança de vida, se você quer colher algo ali valoroso lá na sua vida daqui 5 anos, pode ser aqui a curto prazo, daqui 1 ano, daqui 6 meses, ou daqui 10 anos, ou 50 anos, comece a semear agora, comece a plantar agora. Se você já passou da idade e fala assim, ah, mas eu não sou mais jovenzinho. Gente, eu estou semeando um monte de coisa hoje em dia. Eu estou semeando porque tem planta que cresce rápido. Pensa nisso. Tem planta que a gente semeia ali a sua sementinha e daqui 3 meses, 6 meses você já tem até um fruto, até uma verdura, um legume, não é? Estou falando assim, né? Mas é a realidade. Vai plantando, planta hoje, começa hoje. Por quê? Ou você organiza a sua vida ou nada muda. Não vai mudar. Porque uma vida melhor não começa quando você se motiva. Ela começa quando você para de fugir do que você precisa organizar hoje. E é o seguinte, ou você muda ou nada muda. Você decide. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.